Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para terminarmos aquele assunto que nós começamos em 2 aulas anteriores, ou seja, a análise da estrutura de um texto nota 1000 de redação, né? Então, a estrutura do parágrafo de conclusão. Nós vimos nas aulas anteriores, na primeira nós vimos a estrutura do parágrafo de introdução, na outra aula nós vimos a estrutura dos 2 parágrafos de desenvolvimento e agora nós vamos ver a estrutura do parágrafo de conclusão. Eu sou o professor Sérgio Sintra e nós vamos conversar aqui até o Enem sobre redação e interpretação de textos. Vamos lá. Quais são os nossos objetivos na aula de hoje? Então, aqui na tela. Dominar a macroestrutura e a microestrutura do parágrafo de conclusão. Detalhe, macro e microestrutura. E compreender e usar adequadamente os 4 elementos básicos da proposta de intervenção, além do detalhamento. Então, gente, se vocês olharem, aqueles que já fizeram o Enem, se vocês olharem as suas notas, com muita probabilidade de acerto, a sua menor nota foi na competência 5, que é o assunto do nosso bate-papo de hoje. Então, fique ligado, antenado, preste bem atenção e lembre-se, né? Não durma com dúvida. Mande as dúvidas para a gente e no final eu passo para vocês o contato. Então, vamos lá. Bom, competência 5. A competência 5 fala o seguinte, como as outras, dividida em 6 partes, que vai de 200, 160, 120, 80, 40 e 0 ponto. Nós vamos discutir aqui apenas os 200 e os 160. Vamos lá, 200 pontos. Elabora muito bem a proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 160. Elabora bem a proposta de intervenção, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Olha a diferença de 200 para 160. 200. Elabora muito bem a proposta de intervenção, detalhada. 160. Elabora bem. Ah, mas não fala detalhada. Então, vocês perceberam a diferença? E o 120, né, é o seguinte. Elabora de forma mediana, o 80 elabora de forma insuficiente, o 40 apresenta a proposta de intervenção vaga e o 0 ponto é quando você não apresentar a proposta de intervenção. Agora, tem uma forma, tem uma maneira de nós apresentarmos essa proposta de intervenção. E é isso que nós vamos ver a seguir. Então, vamos lá. Eu fiz essa estruturinha aí, vocês me desculpem, porque pensa num cara que é ruim para mexer com essas tecnologias. Mas, olha, essa quarentena tem me ajudado a ficar comigo mesmo, fuçando. E ainda tem um problema. O meu notebook é muito antigo e eu estou no meio do mato. Eu venho aqui só para gravar aula para vocês e volto para a quarentena. Estou lá, em quarentena, solitária, em isolamento social, né? E aí, às vezes, a internet não funciona, uma beleza. Então, eu comecei a mexer nos programas que tem lá de edição. O meu Windows é 7 ainda. E eu tenho sofrido, por isso que está um pouco diferente dos outros colegas, que estão numa versão mais moderna, mas nós vamos corrigir isso para as próximas aulas, viu? Então, eu fiz esse esqueminha, que é o seguinte. A conclusão, ela tem que necessariamente começar ou quase começar por um conector conclusivo. Esse conector conclusivo é uma marca linguística, textual, dizendo que você vai concluir o seu texto, tá? E aí, nós temos 3 partes nessa conclusão. A primeira coisa que você vai fazer, você vai
retomar a tese ou o tema. Quando eu falo retomar, não é para você repetir. É para você usar outras palavras para dizer o que foi dito lá na sua tese ou no seu tema. Certo? Você vai apresentar em seguida a proposta de intervenção, e aí nós vamos ver como se compõe essa proposta de intervenção, e depois que você apresentar a proposta de intervenção com todos os seus elementos, você vai fechar o parágrafo retomando a contextualização. Olha, o que eu estou falando aqui não precisa ser a contextualização. Se você pôs o título na sua redação, título é importante? Não, título não conta na redação do Enem. Na redação do Enem, o título não conta. Então, se você colocar título, você só perde uma linha, viu? Então você não colocou título. Então, para você fechar, você tem que fechar o seu texto com a mesma ideia com a qual ele começou. E aí nós vamos ver isso aqui agora. Então, a estrutura é simples. Conector conclusivo, retomar a tese ou o tema, apresentar a proposta de intervenção e fechar o parágrafo. Beleza. Vamos ao texto da Thaís. E, Thaís, muito obrigado, viu? Ao seu pai, parabéns. Você, eu tenho certeza, vai ser uma moça de muito sucesso na vida. Quem escreve bem é porque pensa bem. E quem pensa bem tem mais chance, né? Quem é mais sempre sobra na existência. Parabéns, Thaís. Thaís Fonseca Lopes de Oliveira, meus parabéns. Que você continue sendo essa pessoa que tem uma visão diferenciada de mundo. Vamos à conclusão da Thaís. Portanto, está em verde ali o portanto. O que é isso? É o conector conclusivo, que eu falei. Né? Temos outros, mas nós vamos discutir conectores em uma aula específica. Portanto, indubitavelmente, o que é indubitavelmente? É um advérbio. Que quer dizer sem dúvidas, mas lá na introdução ela usou sem dúvida. Sem dúvidas. Então aqui ela disse, indubitavelmente, entre vírgulas, muito bem colocadas vírgulas, medidas são necessárias para resolver esse problema. O que eu falei que tem que fazer no primeiro período, na primeira parte? Conector conclusivo e retomar a tese ou tema. Qual que é o problema? Medidas são necessárias para resolver esse problema. O problema da formação educacional dos surdos no Brasil. Então ela não repetiu isso, mas ela, com essa expressão, esse problema, ela retomou a tese tema. Depois que você fizer isso, o que eu falei que é a segunda coisa? Você vai apresentar a proposta de intervenção. E a proposta de intervenção dela diz o seguinte: cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientizem-se. Até esse conscientizem-se é a proposta de intervenção dela. Eu destaquei aqui o Ministério da Educação, que é o agente, que é quem vai fazer, quem vai trabalhar a solução. Então, isso é chamado de agente. Tá? Esse agente é de vários níveis, pode ser de vários níveis. No caso aqui, ela apresentou um agente, que é o Ministério da Educação. Então, ela foi a nível governamental, ministerial.
Mas ela poderia ser uma solução do indivíduo, da comunidade, ou antes do indivíduo, da família, da comunidade, da sociedade, dos órgãos governamentais, dos poderes constituídos, ou, por exemplo, nós estamos vendo agora nessa questão da pandemia, orientações vindas de uma organização internacional que é a OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, o agente é apresentado em vários níveis. Então, aqui no caso é o Ministério da Saúde. Qual que é a ação interventiva? Criar um projeto a ser desenvolvido nas escolas. Essa é a ação interventiva. É isso que o agente vai fazer para tentar, olha o palavrão que eu vou falar aqui, ó. Vou até tirar os óculos. Mitigar o problema. O que é mitigar? Diminuir, né? Então, ela apresentou como solução aqui, como ação interventiva, criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. O qual é outro conector que retoma projeto, né? Promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e do direito dos surdos. O que é isso aí? É o modo como essa ação interventiva vai ser implementada na sociedade através de palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito da realidade das pessoas com deficiência, a respeito dos direitos dessas pessoas. E aí, ela espera um resultado. O resultado que ela espera é esse, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientize-se. Esse é o efeito que ela pretende, com essa ação interventiva, provocar na sociedade. Conscientização. Conscientização. Bom, mas não sei se você notou, eu marquei aqui, ó, esse hífen aqui e esse hífen aqui, esses dois tracinhos. Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. O que é isso? Porque você falou o seguinte, professor, tem um agente, beleza, é aquele cara que vai promover a ação interventiva. Tem a ação interventiva, tem o meio ou modo, a maneira como essa ação interventiva, como essa solução ou essa possibilidade de solução vai ser implementada. Tem o efeito, o resultado dessa ação interventiva. Então, o resultado está marcado por essa locução aqui, ó, a fim de que, certo? Com o objetivo de, visando a, você poderia colocar aqui. Então, isso que eu li, uma vez que as ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, quais são essas ações culturais coletivas? Vamos retomar o texto. Vamos retomar. Palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas. Tá. Ela simplesmente está detalhando a maneira, o modo como a ação interventiva vai ser imposta. O detalhamento é fundamental para você tirar 200 pontos. Se não tiver detalhamento, você não tira 200 pontos. Tem que ter o agente, a ação, a maneira, o modo, o efeito e o detalhamento. Certo? Bom, então, nós temos 3 períodos aí, ó. O primeiro vai até problema, o segundo vai até conscientizem-se e o terceiro vai até Zeus. No primeiro período, ela fez 2 coisas. Quais foram as 2 coisas que ela fez? Conector conclusivo e retomada do tema tese.
Beleza. Quando eu falo tema tese, pode ser um ou outro. No caso dela, são os dois, porque ela usou, como você se lembra da primeira aula, o tema como a base da tese, colocando, evidentemente, marcas de autoria, né? E aí, no terceiro período, ela diz assim: desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Aqui é preciso fazer um parênteses. Lembram-se de como ela começou esse texto? Né? Na mitologia grega, Sísifo foi condenado a rolar uma pedra morro acima eternamente. Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma pedra morro acima eternamente. É a primeira linha do texto dela. A última linha do texto dela, ela faz metáforas esplendorosas. Olha que maravilha. Desse modo, a realidade, quer dizer, implementado isso, feita essa ação interventiva, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros. Quem são os Sísifos brasileiros, no caso aqui? Os surdos. Vencerão o desafio de Zeus, né? Vencerão o desafio da formação educacional. Olha que maravilha, né? Que maravilha. Então, o texto tem 3 períodos. No primeiro período, portanto, e retoma a tese e tema com a expressão esse problema. Depois, a proposta de intervenção com agente, ação interventiva, modo ou maneira, efeito e detalhamento. No caso aqui, ela detalhou o modo ou maneira. E, finalmente, ela fecha o texto retomando a contextualização lá da introdução, né? Até isso foi magnífica, por isso que levou 1000 2 vezes. Bom, só para a gente memorizar, são os 4 elementos básicos. Os 4 elementos básicos que não podem faltar na sua conclusão. O agente, a ação, o modo ou meio e o efeito. Para você não se esquecer, o agente é quem vai fazer a ação interventiva. Quem vai implementar a possível solução. A ação é o que vai ser feito, é a possível solução. O modo ou meio é como essa possível solução vai ser implementada na sociedade, certo? Vai se materializar na sociedade. E o efeito é o para quê? Que resultado eu vou obter a partir da implementação dessa ação interventiva? Esses são os 4 elementos básicos que você não pode esquecer. O que eu aconselho? Quando você estiver fazendo o projeto de texto, que nós vamos ver ainda, o projeto de texto seu, você vai anotar lá os 4 elementos básicos e vai colocá-los resumidamente no projeto de texto, para você não esquecer de nenhum deles. Bom, você pode e tem que fazer o detalhamento. Deve fazer o detalhamento, né? Então, olha aqui, esse detalhamento, você tem que detalhar um dos 4 elementos básicos. Então, eu coloquei, ou você vai detalhar o agente, ou você vai detalhar a ação, ou você vai detalhar o meio e modo, ou você vai detalhar o efeito. Tem que se detalhar um dos 4. Não é necessário e não cabe detalhar mais de um. Outra coisa, gente. Uma coisa que é muito importante. Se você apresentar 2 ações interventivas, só vai ser considerada uma, tá? Ah, mas posso apresentar 2 agentes? Pode, mas ação interventiva é só uma. Agora, detalhar, você pode detalhar um dos 4 elementos básicos, né? Então, olha, para a gente encerrar aqui, a sua conclusão tem que ter 3 partes. Não precisa ser necessariamente em 3 períodos. Eu aconselho que seja em 3 períodos. Mas eu estou colocando aqui 3 partes.
A primeira parte tem que ter o conector conclusivo e a retomada da tese-tema, que lá nós vimos que foi com a expressão esse problema. A segunda parte é a proposta de intervenção, com os 4 elementos básicos, com detalhamento, respeitando os direitos humanos. Porque, gente, não cabe mais no mundo gente racista, gente misógino, gente homofóbico. Para com isso, bicho. Deixa de ignorância, cada um vive a sua vida. E vamos viver coletivamente. Olha, essa pandemia vai fazer com que nós mudemos de atitude em relação a muitas coisas. Nós vamos construir um mundo melhor. Nós vamos construir um mundo mais justo, um mundo mais igualitário e, acima de tudo, um mundo mais solidário. E se você for justo, igualitário, solidário, você está respeitando os direitos humanos. Isso é fundamental, tá? E a parte 3 é o fechamento do parágrafo, retomando a contextualização, retomando a ideia da introdução. E aí, não é fácil? É fácil, né? Então, novamente, fechar aqui só para visualizar bem o meu celular, que é o WhatsApp. Se você tiver qualquer dúvida, fala comigo. É 6599199400 ou pelo e-mail sergiosintra.prof@gmail.com. Um abraço e até um próximo encontro. Muito obrigado.